Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o nosso estudo é a parábola da viúva e do mau juiz. Segundo os pesquisadores, está numa fonte exclusiva de Lucas, na fonte L, e se encontra no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Vamos fazer a leitura já com uma melhor tradução. Disse-lhe também esta parábola a fim de mostrar que é preciso orar sempre e não cessar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também na mesma cidade uma viúva que constantemente o procurava, dizendo: defende-me contra o meu litigante. Ele, por muito tempo, não a quis atender, mas, por fim, disse de si para si: se bem que eu não temo a Deus e não considero os homens, todavia, pois que esta viúva me molesta, me importuna, far-lhe-ei justiça, para que afinal não me venha a molestar, me incomodar. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz de injustiça. Como deixará Deus de fazer justiça a seus escolhidos, que para ele bradam dia e noite? Como suportará que indefinidamente os oprimam? Em verdade vos digo que rapidamente lhe fará justiça. Supondes, porém, que quando o Filho do Homem vier, achará na terra fé? Bom, nós estamos fazendo aqui uma série de estudos e nós vimos nas últimas apresentações nossas um estudo sobre o divórcio. Vimos um estudo sobre problema sexual, de casar ou não casar e determinadas situações sexuais. Depois nós vimos na nossa última lição um tema sobre a criança. A criança como uma possibilidade, uma terra fértil para o reino de Deus, porque ela é um terreno fértil em que deve nela ser semeado as coisas boas do reino de Deus, para que amanhã nós tenhamos um mundo de paz aqui na terra. Nós temos que cuidar da criança hoje. Esses são os temas que a gente vinha desenvolvendo. Logo, o problema do lar, o problema sexual, o problema da criança. Situações muito próximas. Agora vem um outro problema que Jesus vai focar, que é o problema da oração. Como se ele tivesse abrindo um painel em termos de solução para todas as situações. Porque você poderia dizer: mas Jorge, aquele tema lá sobre o divórcio, né? Nossa, quanta coisa, como esse tema é complexo, né? Será que essa é a melhor solução? Ou para determinado caso, qual é a melhor solução? Também no problema do sexo, né? Quantas possibilidades, quantas manifestações sexuais, quantos traumas, quantos pensamentos diferentes com relação à situação sexual, né? E sobre casar ou não casar, e como viver, como diz Paulo, em paz e não se abrasar sexualmente. E por que quando se abrasa sexualmente, né, ou se está energizado sexualmente, vem a recomendação para o casamento?
um outro tema também, que é o caso da criança. A criança, ela tem mais influência da genética? Ela é o resultado dos pais? Ou ela é resultado do meio ambiente? Qual o percentual também para aqueles que aceitam as duas possibilidades? Da influência genética e da influência do meio ambiente. Segundo, alguns têm que a criança precisa de uma severa disciplina. Outros acham que tem que ser mais flexível no atendimento à criança. E a gente viu isso no caso de Jesus, né? Ele abraçou as crianças e trouxe para junto de si e repreendeu os seus apóstolos, né? Por não se sentir importunado com as crianças que automaticamente, espontaneamente, carinhosamente se aproximavam dele. E ele então chega a dizer dessa possibilidade de se investir na criança, porque ela é o futuro, ela é o reino de Deus. Ela tem todo, podemos dizer assim, uma abertura para ser fecundada. Então são temas maravilhosos, todos esses três aí que nós abordamos. E a gente fica sempre com isso, né? No meu caso, eu passei por ele cerca de umas 4 horas e meia, porque a palestra é em torno de 1h15, 1h30, né? Então nós ficamos numa riqueza de detalhes, né? Com muitas entradas e saídas em várias situações, em vários painéis, né? Em várias reflexões de informação de historiadores, de filósofos, de religiosos, né? De textos bíblicos. Passamos assim, em geral, sobre esses 3 temas. Aí vem o tema de hoje, que é o da oração. É como se nós tivéssemos assim, como se Jesus estivesse dizendo, há uma possibilidade da gente se abrir e para tudo encontrar uma resposta. Uma resposta. E o método que ele pede é o da oração. O método que ele pede é o da oração. Quando nós compreendermos bem o ensino de Jesus, ele vai passar a ser um método, podemos dizer assim, para entrarmos em todos os assuntos, que ele chama aqui de litigantes, ou melhor, de litígio, ou melhor, de dúvida, de polêmica, de briga, e que a gente vai ter uma defesa, rapidamente, da parte de Deus, nos dando os devidos esclarecimentos para enfrentarmos todas as situações. Inclusive situações importantíssimas como essa, que envolve, podemos dizer, o que se tem de mais importante na humanidade. Olha, o lar, problema sexual, o problema da criança no futuro, né? Então, muito bem. A primeira frase usada por Jesus é essa, né? Ele se utiliza logo no início da parábola com a seguinte introdução: disse-lhe também esta parábola a fim de mostrar. Então ele já está dizendo qual o objetivo da parábola. Lucas está dizendo, ele disse essa parábola a fim de mostrar qual o objetivo. Que é preciso orar sempre e não se cansar de fazer. Ou melhor, sem cessar. A palavra no original me gui caquei. Se a gente pegar um dicionário, ou usarmos essa expressão no próprio Google, hoje não precisa de dicionário, você bota no Google essa expressão entre aspas, tá certo? Bota entre aspas, e na hora você pede, em vez de botar BR para português, né? Você bota GR para grego. Como você pode botar PT para Portugal, IT para Itália, FR para França, para entrar nos sites específicos daquela língua. Aí tá claro, lá vocês vão ver, depois eu só pedir a tradução. Sem cessar.
sem desanimar. Jamais negligenciar isso. Não desanimar nunca. Então, Jesus está mandando orar sempre e nunca deixar, nunca cessar de fazer. Logo, ato contínuo, para sempre. Evidentemente que muitos lá da teologia questionam essa forma enfática da afirmação e começam a dizer, Jesus aí está usando de uma parábola. Primeiro que ele ainda não entrou na parábola. Ele disse que, o texto diz, né? E ele contou uma parábola para mostrar isso. O quê? Que a gente tem que orar sem cessar, sempre. Primeiro, o texto também é muito claro. Mas eles costumam dizer que é impossível. Que as pessoas têm muitas tarefas para fazer, não vão poder ficar orando sempre. Então isso é uma forma assim que Jesus apenas quer dizer que a gente tem que fazer constantemente, né? Algumas vezes por dia. A igreja institucionou isso, né? Então você tem as chamadas horas canônicas, né? Então tem a oração do nascer do sol, que é a matina, né? Depois nós temos a oração da terça, da nona, e assim eles vão fazendo que a oração das 9 horas, depois a oração do meio-dia, das 3 horas da tarde, de 3 em 3 horas. A religião instituiu isso, e é a do pôr do sol. E aí depois tem a oração das 9 horas da noite, que já é uma reflexão para dormir, e se vai dormir. E aí mesmo quando está dormindo, meia-noite, começa a outra oração. E aí Santa Clara era carinhosa. Santa Clara ia com um jeitinho, né? Clara de Assis, né, que eu estou falando, Clara de Assis, né, companheira de Francisco de Assis. Então ela ia com jeitinho e acordava as irmãs. E por enquanto que ela, com toque, com sinal, chamava as irmãs para a oração da meia-noite, porque estavam já dormindo, né, ela ia por enquanto na capela, acendia a luz, para quando as irmãs chegassem, já meio ainda tonta de sono, né, já encontrasse já a luzinha acesa, tudo pronto para fazer a oração. Então a igreja instituiu essa coisa de 3 em 3 horas. Né? E Francisco de Assis fazia essas orações extremamente atento, concentrado. Né? Primeiro ele só orava em pé para não dormir, para não perder a concentração. Então ele fazia em pé não por causa do gesto de estar em pé no sentido de uma reverência a Deus, né? Quando chega um professor, a gente levanta, né? Pelo menos as crianças faziam isso antigamente, né? Então chega alguma autoridade importante, as pessoas levantam. Então ficar de pé com uma reverência a Deus. Não, mais que isso. A ideia mesmo que estava por trás é ele não perder a atenção, não dormir. Né? Ora, então, por quê? Porque não entenderam a frase de Jesus na sua extensão. Porque mesmo de 3 em 3 horas, então se fica um período sem orar. E Jesus disse, orai sempre e nunca deixeis de orar, sem cessar. Então ele não está estabelecendo o horário, ele está falando de um estado de aula. Ele está dizendo que a oração tem que ser um estado de aula. Mais tarde, com o desenvolvimento de tanto Francisco orar assim as horas canônicas e passar isso para os seus companheiros, ele vai começar a orar tão atentamente, vai fazer da sua vida uma oração que os biógrafos vão escrever, principalmente o seu biógrafo principal, Tomás Celano, ou Tomás de Celano, que vai escrever oficialmente para a igreja, para ele ser canonizado. Francisco vai ser canonizado em 1228, 2 anos após a sua desencarnação. Então, uma biografia oficial para a igreja, né, visando a canonização, que ele era toda oração. Aí agora ele chegou na concepção real de Jesus. Ele era toda oração. Ele se transmudou ou se transubstancializou em oração. Eu vou pedir, Vênia, a vocês para falar da instituição na hóstia, lá da igreja. Né? Qual é a concepção dos nossos irmãos católicos, né? E principalmente as autoridades religiosas da igreja, as autoridades teológicas? É que a hóstia é o corpo e o sangue vivo do Cristo. Eles acreditam
que houve então uma transubstancialização, é a hóstia sagrada. É a crença deles que merece aqui no nosso caso o respeito aos nossos irmãos católicos. Então olha a ideia dele, que aquilo que era o trigo, que era o pão, o mesmo trigo, né, que vai fazer o pão, o nosso pão, faz a hóstia. Até aí não houve nada, mas por uma manifestação da fé e uma manifestação de amor, a hóstia toda se transformou na própria presença real do Cristo. Logo houve uma transubstancialização. Segundo eles, a pessoa não está ingerindo mais a hóstia, e sim o corpo do Cristo, está ingerindo o próprio Cristo, o Cristo vivo. Ora, volto para esta concepção agora de Francisco. Ele era todo oração, entenderam? Eu quero dizer que ele era todo transubstancializado, ele era uma coisa só, ele é a oração. Quando se chega a esse estado de se transformar em oração, é o que Jesus falou, fazer isso sempre, nunca deixar de fazer, logo a oração faz parte da sua vida. É uma função da sua vida. Se transformou num novo órgão da sua vida, um órgão integral, amplo. A palavra, no original, orar, né? Os, oris, que deu do latim, né? Que deu a nossa oração, quer dizer abrir a boca. Então, quem vai ser o orador? Quem vai orar? Quem vai abrir a boca? Aqui no caso, a gente interpreta o abrir a boca, né? Quem vai ser o orador? O abrir a boca para falar. No caso da oração que Jesus fala, orar sempre e nunca, incessantemente, deixeis de orar, então significa, se orar quer dizer abrir a boca, fica abrir sempre a boca e nunca deixeis de abrir a boca. No caso da oração, ou melhor, no caso de uma palestra, né, que vai ser o orador, ele não pode ficar fazendo uma palestra a vida inteira e nunca parar a palestra. Né? E também no caso de abrir a boca para fazer uma oração, e se a oração a oração que você quiser, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração da sua cabeça, uma oração fruto da sua reflexão naquele momento, né? A oração lá do seu templo, por exemplo, também você não pode abrir a boca e fazendo essa oração sem cessar e nunca deixar de fazer, porque isso é impossível. Então aqui nunca Jesus poderia estar falando desta boca, da abertura da boca, no sentido da boca física, porque ficar fazendo a oração, abrir a boca e ficar orando sempre, Pai Nosso, Ave Maria e etc, Senhor, fazer de mim um instrumento da vossa paz, sem cessar, impossível. E se cessar, não está cumprindo a vontade de Jesus. Não é de 3 em 3 horas, é fazer sempre, sem cessar. A palavra é pesada no original, nunca deixar de fazer. Logo é transformar, como São Francisco, ele mesmo numa oração. Logo, quando você se transforma na oração, a oração passa a ser um estado da sua vida, da sua alma, em estado de oração. Logo, sempre você está orando. Quando você se transubstancializa na oração, você vive num estado de oração. Há uma outra coisa que precisa se levar em consideração, é que Jesus manda abrir a boca. E uma reflexão nossa é que ele sempre falava não para o corpo, para o espírito. Porque ele também, esse ensinamento serve para encarnado e para desencarnado. Logo para corpo físico e para corpo espiritual. Mas ficar sempre com a boca física aberta, horrível. Não dá para a gente ficar assim, sem cessar, repetindo orações. E também no estado de desencarnado, no perispírito, também impossível, no corpo espiritual. Então, nós temos que ver para que Jesus falava. A tônica de Jesus era para o espírito imortal e não para o corpo passageiro. E há uma grande diferença entre corpo e espírito. Eu sou o espírito que habita um corpo físico. Se alguém aqui tiver uma mediunidade, chegar, Jorge, eu estou vendo aí do seu lado, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, nunca ninguém viu o espírito do doutor Bezerra de Menezes.
Nunca teve um médico que viu o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O que viu foi o corpo espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. O corpo espiritual. E há uma diferença entre o corpo espiritual e o espírito. Eu também sou espírito. E vocês nunca viram o espírito. Sou eu. Veio o meu corpo. O espírito não é corpo. O espírito é um centro de consciência. É a consciência. É esta consciência que habita num corpo. Ou num corpo físico, ou num corpo espiritual. É o centro de consciência. E Jesus falava para esse centro de consciência que independe do corpo. Então, quando ele fala em abrir a boca da alma, abrir a boca do espírito, é isso que ele está dizendo. Abrir a boca da alma, abrir a boca do espírito, é dilatar a consciência. Se espírito quer dizer consciência, é a centelha divina, é uma centelha anímica de vida, é uma centelha invisível. Logo, é ampliar esse estado, dilatar a consciência, ampliar ela e colocá-la ampla, aberta para Deus. Agora, uma boca aberta para Deus, e aí vai ser o tema que nós vamos falar na próxima lição, né? Que nós vamos falar de duas orações aqui, de um publicano e do fariseu. E o publicano ficou de joelho, ele era cobrador de impostos, era considerado um pecador. E ele bateu no peito: Senhor, eu errei, me ajuda. E o publicano, o fariseu, que era o doutor da lei, ele dizia na sua oração: eu não sou como esse pecador, eu cumpro as tuas normas, eu venho sempre ao templo, me ajuda, Senhor. Logo, ele era arrogante, ele se achava melhor do que o outro. E o outro, muito humilde, e pedia ajuda de Deus, se reconhecendo humilde. Logo, um se esvaziou de si, o outro estava cheio de si. Quando você abre a boca, e a gente costuma dizer, a gente não deve falar com a boca cheia, né? Os pais nos ensinam isso, que é falta de educação, é coisa feia falar com a boca cheia. E quando você está com a boca cheia, você não bota mais alimento. Se você tiver com a boca cheia, como você vai comer? Então você tem que esvaziar a boca, que é o tal da humildade. A humildade é se esvaziar de você mesmo. Então, quando no espírito você está muito cheio de você, quer dizer, você é arrogante, você acha, e você quase que exige de Deus o que ele deve fazer ou não. Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, faça isso, faça aquilo outro. A gente fica dizendo para Deus o que ele deve fazer. O sujeito é muito cheio ao ponto de ficar ensinando para Deus. Jesus não falou assim. Ele falou: orar sempre, nunca deixei de orar. Se orar quer dizer abrir a boca, é abrir sempre a boca. Eu nunca deixei de abrir a boca. Ficar sempre com a boca aberta, ou melhor, para receber. É por causa do alimento. Quando você fica com a boca, você recebe o alimento. Então, ficar sempre com a boca aberta para ser alimentado por Deus. Quem vai te alimentar? Deus. Os orientais, eles tinham a seguinte visão, né? Na Índia. Então, aqui está o ser humano, né? As pernas do ser humano, a barriga do ser humano, a cabeça do ser humano. Ah, que bonitinho, ficou bacana ele. Mas o que acontece é que ele tem os chakras, né? Que ficam ligados à coluna vertebral. Então, nós temos o chakra básico, que é o Muladhara, que é o chakra genésico, o chakra sexual. E nós temos no alto da cabeça o chakra coronário, que nas figuras budistas, vocês podem ver em algumas, é como se fosse uma cebola no alto da cabeça, né? Nos religiosos a gente vê aquela coroa, né? Ou halo religioso, ou então mesmo eles cortam o cabelo já para lembrar esse chakra mais alto, que é o chakra coronário. E que na Índia também é chamado, de forma muito interessante, lótulos de 1000 pétalas. Então, um lótus de 1000 pétalas, como se fosse uma flor. Fica no alto da cabeça. Esse é o chakra mais amplo, é o chakra mais divino, é o órgão mais divino que a gente tem.
E é interessante que na filosofia hindu, que eles chamam que o Deus Shiva, que é o Deus encarnado, e nós somos deuses, né, encarnados, então ele diz que o Deus Shiva, que é extremamente evoluído, né, o que ele tem? Ele tem este chakra coronário extremamente aberto. E como eles chamam o chakra coronário, lá quando falam de Shiva, eles chamam a boca de Shiva. Ora, então eles colocam a boca de Shiva, não aqui onde que a gente tem essa ideia da nossa boca, eles botam no chakra coronário, que é o lótus de 1000 pétalas, que é o órgão onde que o espírito se abre. Agora repare bem, o lótus de 1000 pétalas. O lótus é uma planta que ela nasce lá no fundo do lago, lá na escuridão. E aí ela vem subindo, vem recebendo, aí ela vai, aparece no lago, em cima, né, na superfície do lago, recebe o beijo do sol, aí na hora que ela recebe a luz do sol, ela se abre toda. É um lótus, então ela se abre ao sol, o sol inunda todas as folhas do lótus. O lótus toma um banho de luminosidade, fica tão feliz que ele se abre. Assim também, olha como é que eles falam, lótus de 1000 pétalas, sai lá do nosso interior, das zonas sexuais, sobe por todo o organismo e vai se abrir divinamente. Agora imagina algo extremamente, uma flor extremamente poderosa, 1000 pétalas. Aí o 1000 no sentido de que infinito, é uma abertura imensa. Orar sempre, nunca deixar de orar, é ampliar o máximo possível a consciência, 1000 vezes. O 1000 aí é um exemplo, é muito mais, é o infinito. Então a boca de Shiva, essa é a boca divina que tem que ficar aberta. Aberta para Deus. Agora, aberta não pode aí, no caso, essa abertura significa um estado de esvaziamento, não pode ser arrogante. Um dos métodos interessantes usados pelos chineses para a importância dessa abertura é que quando eles falam de um vaso, eles dizem, o vaso tem a sua função por causa do vazio. É o vazio do vaso que dá utilidade para ele. Porque se o vaso fosse cheio, estivesse fechado, você não podia botar ali flores, não podia guardar coisa nele, se o vaso estivesse fechado. Então ele tem que estar aberto, boca aberta, abrir sempre a boca e nunca deixei de abrir, aberto e também vazio, no sentido de humilde, para receber. Daí, falar as escrituras. A palavra, que é o que sai da gente, é de prata. A palavra é de prata. E o que, já ao contrário, o que entra quando você está em silêncio, né? O silêncio, fruto da oração, fruto da meditação, que é o estado de abertura para Deus, o silêncio é de ouro, porque é aí nesse estado de abertura, de silêncio total, é que você vai ouvir Deus, vai ser plenificado por Deus. Essa é a oração. E aí de Jesus, orar sempre, nunca deixar de orar, abrir sempre a boca e nunca deixar de abrir a boca. Então a qualquer hora, não é de 3 em 3 horas, uma vez por dia, de manhã e de noite. Isso é o que a gente chama das preces. Dá a sua parada lá e vai fazer a sua meditação. O certo é quando a gente se transforma em oração, né? E fica sempre com a mente assim aberta. E quando você está sempre aberto, você está sempre receptivo para com Deus. Quando? Sempre, qualquer hora. Em todos os momentos. Logo, em todos os momentos, como você está receptível à espiritualidade, em todos os momentos você terá boas soluções para problemas como o lar e o divórcio, problemas como o sexo e o casamento, problemas sobre a criança e o futuro, qualquer outro problema. Por quê? Porque você vai estar sintonizado com o alto, estará sendo alimentado pelo alto. É o que diz Jesus para os apóstolos. Não se preocupe o que vão falar diante dos reis, diante das autoridades. O Espírito Santo, o Espírito Divino, o Espírito Cósmico, estará lá na hora e falará por seu intermédio. Seremos receptivos a aquilo que o Balde chama de noures, ou melhor, corrente de pensamento. Estaremos sintonizados à corrente crística. E nessa hora, podemos dizer, é a vibração crística que falará por nós.
Então fazer isso sempre, nunca deixar de fazer, ficar sempre assim em sintonia. Mas esse não é o nosso estado. E normalmente a gente vem saindo desses estados. Normalmente a gente está cheio da gente. Entulhado de coisas. Tá certo? E as dúvidas constantes. A ideia de saber qual é o caminho, como proceder, como agir, como fazer, com relação ao encontro do outro, como me relacionar com o outro, né? Como resolver problemas de amizade, de inimizade, de conflitos, situações de grupo, né? São as coisas da vida, do caminho, para onde seguir, em que direção tomar. E aí a gente faz as preces. Aí você vai lá e fala, Senhor, me ajude. E aí você fala lá a prece, que faz um Pai Nosso, faz uma Ave Maria, em determinado horário, de manhã, de tarde, de noite, ou como nas orações canônicas, de 3 em 3 horas, né? Ou lá diante da sua dúvida, né? Do que fazer, ou diante dessa situação, diante desse caminho a tomar, né? Eu faço, me ajuda, Senhor. E aí vem aquele negócio. Para alguns vem a resposta imediata. E para outros não vem a resposta imediata. Para uns vem a resposta imediata para o mesmo pedido. Para outros, para o mesmo pedido, não vem a resposta imediata. Então há várias possibilidades. E a pessoa fica frustrada. Ah, eu fiz a oração, eu pedi, né? Eu intercedi, eu tenho tal desejo, eu tenho tal ânsia, tal necessidade, e não veio. Ou então demorou muito a chegar, né? Imagina você estar numa estrada, o carro bate, né, girando, aí você ora para quando vai bater o carro, pede ajuda espiritual. Aí você bate e desencarna, vê a luz e desencarna. Mas quando você vai, antes de bater, você faz a oração, você pede, me ajude, São Francisco de Assis. E aí você vai, bate e desencarna. Aí daí São Francisco aparece para você, ô meu irmão, aí você fala assim, agora chegou tarde demais, São Francisco, já bati, já morri. Vamos imaginar uma situação dessa. Aí as pessoas ficam sempre assim, né? Eu fiz a oração e não fui atendido. Ou a oração, ou o resultado chegou tarde demais. Ou nunca veio. Ou nunca veio. E aí, desanima. E Jesus insiste. Ora sempre, nunca deixar de fazer isso. Aí, para mostrar a importância de orar sempre, nunca deixar de fazer, é que ele contou essa parábola, que vem agora. Feito isso, vamos lá. Dizendo também esta parábola, a fim de mostrar que é preciso orar sempre e nunca deixar de orar, não desanimar nunca. Ele conta. Havia em certa cidade um juiz. Aí começa a história. E quem era esse juiz? Então tinha lá na cidade um juiz que ele tinha a seguinte postura. Ele não temia a Deus, não está nem aí para Deus. E segundo, não respeitava homem nenhum. Não tinha essa de um homem ser importante, ou de um homem não ser simples, do homem ter dinheiro, não ter dinheiro, de ser uma autoridade, não ser uma autoridade. Ele não respeitava ninguém. Cheio dele. E também não estava nem aí para Deus. Essa é a história. Segundo o judaísmo, não é algo correto. Segundo o judaísmo, e nós podemos falar do judaísmo, porque nós estamos num ambiente judaico, a parábola foi contada por um judeu na frente dos judeus, é que nós temos o grande mestre no judaísmo, chamado
Maimonides, no seu Maimon de Rilke, Sayandrin, no capítulo 1, na seção 3 e 4, e no capítulo 2, seção 10 e 11, que diz o seguinte: um juiz deve ter sabedoria, mansidão, deve ser modesto, temer a Deus, odiar Mamon, que é o dinheiro, e amar a verdade, amor ao gênero humano, e ser senhor de um bom nome, quer dizer, ser respeitado por ter um bom nome. Aqui nós encontramos na citação do judaísmo os dois argumentos na parábola, né? Amar a Deus, temer a Deus e respeitar os homens. Aqui ele fala, né, que ele tem que ter sabedoria, temer a Deus e amor ao gênero humano. Preservar o seu nome, não ser amante de dinheiro para não ser corrupto e não vender aí as suas defesas judiciais, né? Não transformar as suas defesas judiciais em dinheiro. Então, repare que o argumento é o mesmo usado por Jesus. Quer dizer, no judaísmo se esperava que tivesse um juiz que temesse a Deus e respeitasse o ser humano. E não era o caso dele. Ele nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Seja lá que homem que for, que estrutura social ele tem, se ele era rico, pobre, se ele era nobre, se não era, que autoridade tinha, se era estrangeiro, se era cidadão do país, não estava nem aí. Também não estava nem aí, porque a Bíblia fala, a religião fala, está lá em Moisés, o mandamento tal, né? É porque Deus falou, não estou nem aí. Nem para Deus, nem para homem nenhum. E havia também uma viúva nessa cidade. E essa viúva, ela, por estar passando por uma grande dificuldade, ela constantemente, frequentemente ia na casa do juiz e ficava falando, molestando ele, falando alto. Dia e noite, ela não sossegava. De noite ela ficava lá dizendo, defenda do meu litigante, daquele que é o meu inimigo judicial. Aqui não está falando de um inimigo pessoal, está falando de um inimigo judicial. Quer dizer, ela tinha um processo que ela estava sempre sendo incomodada por uma determinada pessoa e o processo rolava na justiça. E o juiz não ligava. O juiz não cuidava, não atendia, não resolvia. E ela sofria com isso profundamente. E como ela era viúva e não tinha a quem buscar ajuda, né? Que ela não tinha um marido, que dentro da instituição judaica, no caso era o homem, era o marido que ia proceder assim, como ela era sozinha, ela tinha de cuidar da vida dela. Então ela ia apelar ao juiz. E frequentemente, o texto é claro, nunca deixava de fazer, e de dia e de noite. E isso incomodava o juiz. Mas o juiz, como não está nem aí para Deus, eu vou lá ligar, saber que ela é viúva, porque as escrituras mandam você cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, né? Cuidar do pobre. Mas ele não estava nem aí para Deus. Como também não estava nem aí para o homem. Não importa se ela era uma viúva, também se ela fosse rica eu também não ia ligar, se ela fosse uma autoridade eu não ia ligar, se ela fosse casada eu também não ia ligar. Não ligo. E eu só faço aquilo que eu quero. E quando quero. Mas ela continuava. A grande diferença, e podemos dizer assim, o ponto dessa parábola é que ela não cessava. Agora ela já está começando a fazer a ponte com a frase de cima. Não cessar de orar. Ela não cessava, dia e noite. E o juiz se sentiu importunado, se sentiu molestado. E ele, então, vai refletir consigo mesmo. Já não aguento mais essa mulher. Não porque eu ligo para Deus, nem porque eu ligo para homem nenhum. Mas, no caso, ela está me incomodando. Então, eu vou atender logo ela, para ela deixar de me incomodar. Essa palavra no original é muito interessante. Essa palavra no original é ferir os meus olhos, debaixo dos meus olhos.
E alguns comentaristas bíblicos, né, que botam, né, molestar, a tradução mais comum é impacientar, molestar, etc. Mas no original está ferir debaixo dos olhos. Achavam até alguns que ela poderia ferir fisicamente o juiz, o que não é o caso, porque em todo momento a parábola mostra que que a viúva jamais ficou impaciente. Ela ia lá frequentemente pedir, né? Me ajuda, me defende contra o meu litigante, me defende no meu processo, me defende no meu processo. Mas não diz que ela se impacientava, não diz que ela se rebelava, nem que ela descria, tanto que ela não deixou de acreditar, que ela continuou indo lá pedir. E segundo, ela era sistemática, fazer isso sempre de dia e de noite. E ela não era violenta. Mas por que no original está essa palavra? Ele se sentia ferido debaixo dos olhos. É principalmente por causa do negócio da noite, que ele não estava conseguindo dormir. E quando você não está dormindo à noite, né, você fica com essa parte aqui de barro preta. Não é assim? Os olhos ficam pretos aqui. E quando você fica com o olho preto porque dormiu mal, essa região daqui fica escurecida, né? Porque dormiu mal, porque você está cansado. E não é só uma vez que você não dormiu mal, uma, duas, três, várias vezes. Ela não parava de fazer isso. É como se a pessoa leva um soco, né? Quando a pessoa leva um soco, fica com essa parte feia, né? Manchada, ferida. Então é uma hipérbole. É como se estivesse dizendo. Ele tinha dormido tão mal, estava com a vista tão má, né, tão enegrecida a região em torno da vista, principalmente essa parte aqui de baixo inferior, né, da pálpebra, né, e que a gente chama de, ele usa a expressão de como se tivesse sido com a vista ferida, como se tivesse levado um soco. Então ele estava mal, ele não conseguia descansar, ele não conseguia relaxar, ele não conseguia dormir, ele estava com a cara como se tivesse levado uma surra. É aquela pessoa assim, eu dormi tão mal, parece que eu levei uma surra, estou quebrado. Não aguento. Então vou atender ela, porque senão ela não vai parar de ficar me molestando. Ou melhor, vou ficar cada vez com essa vista mais ferida. Isso vai ser grave para mim. Vou atender para me livrar dela. Não há resposta. Termina aí. Não diz o que ele fez, o que ele não fez, nada. Termina aí. Porque Jesus não quer falar dessa história do mau juiz. Jesus não quer, ele só quer dar o mote para orar sempre e nunca deixar de orar. Era isso. Aí, Jesus fala assim, logo quando ele resolve atender a mulher para se livrar. Diz Jesus, ouviu, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto, ou esse juiz não justo. Seria a tradução do pastorino. Diz, ouvi o que disse, vamos pegar a frase aqui. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto. Ouvi isso. O que ele disse? Vou atender logo para me livrar dela. Porque eu estou sendo importunado. Eu estou sofrendo. Tudo bem? Então Jesus escuta isso, ele vai atender ela para se livrar dela. Mas quem é ele? Um juiz mau. Um juiz mau. Ele que é um juiz injusto, que não teme nem a Deus, nem aos homens, vai atender ela para não causar dano a ele, no sentido dele não dormir, por exemplo. Então diz Jesus, ouvi bem isso, preste atenção. Ele vai atender ela para se livrar dela. E ele é um juiz mau. Agora Jesus faz a seguinte correlação. Como deixará Deus de fazer justiça a seus escolhidos, que para ele bradam dia e noite? Como suportará que indefinidamente os oprimam? Ouvi bem, olha, se ele é injusto, ele atendeu, ouvi bem.
essa colocação é importante. Ouvir bem. Se ele é injusto e atendeu, como Deus, que é completamente diferente, ele é um juiz injusto. Deus é justo. É completamente diferente. Então, se Deus é justo, se esse que é injusto vai atender para se livrar da pessoa, imagina Deus que é justo. O que ele não fará para atender os seus escolhidos, que bradam a ele dia e noite contra as opressões que sofrem. Que opressões que sofrem? São as mais variadas, né? As opressões. Dúvidas. Como é que é lá no caso lá do meu divórcio? Qual deve ser a minha ação no lar? Como deve ser, no caso eu devo pensar sobre casar ou não casar? E sobre problema sexual, sobre homossexualismo. E sobre as crianças, como educar as crianças? E as crianças que são rebeldes, as crianças que são indisciplinadas, as crianças que são especiais. Como cuidar? Então, essas são opressões que a gente vive. E também tem as opressões dos nossos relacionamentos, os nossos inimigos, os problemas judiciais, seja lá o que for. São os problemas da vida. Diante dos problemas vários da vida, os problemas da vida, como agir? Então diz lá, se o juiz injusto, ele vai atender a pessoa, imagina Deus, diante dos seus escolhidos, que ficam bradando para ele, pedindo dia e noite também. Ele não vai atender diante das suas dificuldades, das suas opressões, dos seus litígios. Aí, continua. Diz ele, em verdade vos digo que rapidamente lhes fará justiça. Rapidamente. Olha a tradução. Eu fui buscar uma tradução melhor, né? Aqui o texto fala, cedo lhe fará justiça. E aí no original, e o Pastorino inclusive traduz assim, e outros textos também já estão traduzindo assim. Rapidamente ele vai atender. O outro, o mau juiz, foi moroso, mas atendeu. Deus, rapidamente. Com a velocidade de Deus. Se rápido de Deus, né, a velocidade de Deus. Se Deus está em toda parte, não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, ou como diz Paulo, nós estamos nele e nos movemos nele, né? A velocidade do agora. Aliás, diz Jesus, não há nem necessidade da gente pedir. Quando for orar, não há nem necessidade de pedir, porque o Pai que está no secreto, e ele fala, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, ou diz mais, não sabeis que sois templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós, como está em Paulo. Então, se já está dentro de nós, e esse é o nosso secreto, não precisa nem pedir. O Pai já sabe tudo aquilo que precisamos. E mais ainda, sabe mais do que nós até pensamos que precisamos. Ele sabe corretamente o que precisamos. E que às vezes a gente nem sabe, porque normalmente a gente nem sabe pedir. E pedimos coisas que a gente nem precisa. E nem sempre pedimos o que é certo. E não é porque a gente pede uma coisa errada, e ele, por ser pai e vai nos atender numa coisa errada. Se uma filha pedir, uma criancinha que quer botar o dedo na tomada, por mais que ela peça, por mais que ela insista, nós não vamos deixar, ué. Mas por quê? Mas não é bom deixar para ela aprender? Não, você é amor. Você é pai, e você não deixa ela botar o dedo na tomada. Eu quero atravessar a Avenida Presidente Vargas na hora do rush. Você não vai deixar a criança fazer isso, ué. Não adianta ela pedir. Então são pedidos absurdos, não podem ser atendidos por quem ama.
Pedidos positivos podem ser atendidos, mas tudo tem também a sua lógica, né? Então, um pedido bom, uma criancinha pede que ela quer comer uma feijoada. Uma coisa boa comer feijoada, mas você não pode dar, ué. Naquele determinado momento, tem que dar só o caldinho do feijão, etc. Tem que moderar. Comida líquida para criança, comida sólida para adulto. Tudo tem que ser moderado. Então, o nosso querido Emmanuel, ele tem uma passagem em que ele diz assim, é como uma semente. A semente, ela tem um ritmo. Tem semente que nasce em qualquer época e numa determinada velocidade. Tem outra que para germinar, florescer, frutificar, é muito mais demorada. E só em determinadas épocas, só em determinados terrenos, só em determinados lugares. E tem aquelas raras, que demoram muito mais. Então na semente há um ritmo. E para aquilo que você pede, mesmo bom, você recebe. Qual vai ser o ritmo da florescência? E por enquanto que não floresceu, as sementes são iguais. E você acha então que ainda não recebeu. E ela vai surgir mais lá na frente, há um ritmo, há todo um ritmo da natureza para que as coisas cheguem até nós. Então nós temos que ver a situação num conjunto. Eu trouxe aqui o estudo do Emmanuel, eu vou pedir o Estênio para fazer esta leitura e vamos mostrar aqui o comentário do nosso amigo, que coisa interessante. Gostou, né, Solange? O nosso amigo. Ah, como é que eu já estou falando do Emmanuel? Esse texto está na revista Aliança do Terceiro Milênio, né? Revista Científica, Filosófica e Espiritualista, no número 11 de maio de 1956. E também está num livro do Chico Xavier, bem conhecido, muito bonito também, chamado Taça de Luz. O nome do texto do Emmanuel é Orar. O amigo de todos nós, orar. Pedi e obtereis, ensinou o mestre divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Qualquer propósito é oração. A prece nasce das fontes da alma, na afeição de simples desejos, que eleva o sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento e é força de atração. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Há orações que são atendidas de imediato, enquanto que outras, a maneira de serem raras, reclamam um largo tempo para a germinação, florescimento e frutificação. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações. As rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de divulgação das trevas invisíveis. Anjos existem, habilitados a satisfazer aos monstros, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborar com o mal. Conheçamos os temas elogiados ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas, e os executores invisíveis se manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos, de conformidade com a natureza de nossas intenções. Reconhecendo, pois, que ainda não sabemos pedir, deveis que, na maioria das vezes, ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Imitemos o meu amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai Todo, misericordioso,
na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade justa e soberana, na terra e em toda parte. O ensinamento do Cristo guarda a absoluta qualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Emmanuel. Muito bem. Então, o Emmanuel, ele já começa assim, de forma bastante clara. Olha que coisa impressionante. Nós estamos falando de orar sempre e nunca deixar de orar. Abrir sempre a boca e nunca deixei de abrir. Emmanuel vai dizer que isso não para mesmo. Olha a frase usada por ele, que o Stênio acabou de ler. Qualquer propósito é oração. Então, qualquer propósito é oração. Tanto positivo quanto negativo. E nós já dizemos aqui várias vezes, diz Ramakrishna, a mente é como um macaquinho, vive pulando de galho em galho. A gente vive em propósito. Vive desejando coisa. O desejar é da nossa estrutura. Daí colocar Buda, né? É o desejo que alimenta a roda da vida. Então, qualquer propósito já é uma emissão de onda, é uma abertura dessa antena que vai ser enviado para que está sendo enviado para alguma direção. Segundo, todo anseio recebe resposta. Se todo propósito, ou melhor, todo propósito ou todo anseio, né? Todo ele merece resposta. Você emite algo, vai para determinada direção, positivo e negativo, e vai receber uma resposta, porque é da lei. Essa lei se chama, a resposta se chama karma, que é a ação. Karma não é só negativo, não. Tá certo? Eu dei um prato de sopa para alguém, karma positivo. Tá certo? Roubei um prato de sopa de alguém, karma negativo. Karma quer dizer ação. Toda ação corresponde a uma reação, na mesma direção e em sentidos contrários. Na mesma intensidade, na mesma direção e em sentido contrário. Então, se você mandou uma reação nesse sentido, você vai receber uma reação do mesmo tamanho, na mesma intensidade, tá certo? No mesmo sentido, mas na direção ao contrário. Para você, é resposta. Então, tudo que você emite, anseio, propósito, tá certo? Você vai ter uma resposta. Continua o nosso amigo espiritual. Vigie, pois, as suas aspirações. Lembra do orai e vigiai? Tema já estudado aqui por nós. Vigiar as nossas aspirações. Propósitos, anseios, aspirações. Tudo a mesma coisa, é sinônimo. Vigie o que você está emitindo. Preste atenção. Você vai receber uma resposta. Segundo, a oração dizer. O que é oração? Todo propósito é oração. Todo anseio é oração. Toda aspiração é oração. Então ele diz que a oração, todo propósito, vamos colocar aqui propósito. Todo propósito nasce na alma.
é sentimento. É sentimento que emerge lá da alma, emerge da alma para onde? Para o cérebro. Tudo isso aí foi lido na oração, no texto aí do Stênio, tá? Toda a oração, todo o propósito, todo anseio, toda a aspiração nasce na alma, né? E do desejo, né, emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento. Então, quando chega aqui no cérebro, se transforma em pensamento. Transforma em pensamento. E aí? Diz o Evangelho, nós vamos pagar por todos os pensamentos, palavras e atos. Já chegou no pensamento. É a origem do pensamento. E diz ele, todo pensamento, e aí é que é importante, todo pensamento e isso surpreende, o que ele vai dizer agora, todo pensamento é força de atração. Te pegou. Tá certo? Te pegou. Força de atração. A alma, da alma vem o propósito, né? O desejo. O desejo. O desejo que nada mais é do que o propósito, o anseio, a aspiração. É o desejo. Então o desejo nasce na alma. Tá certo? Que se transforma em sentimento. Emerge do sentimento para o cérebro. No cérebro é codificado, é inteligido e se transforma em pensamento. E todo pensamento é força de atração. Agora se transformou num imã. Aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Mas ele falou, vigiai o seu propósito, o seu anseio, a sua aspiração, o seu desejo. Vigiai. Por quê? Porque aquilo que você irradiou vai se transformar em pensamento e você vai atrair. E quem vai dar a resposta para você? Vamos pegar o texto aqui no original do Emmanuel. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações, desejos, propósitos, anseios. As rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos, as aspirações do mal, descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Conforme você pensar, o que você desejar, você vai emitir vibração para zonas superiores ou para a zona de purgação das trevas. E anjos existem, habilitados a satisfazer os bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Vigie teu pensamento, porque ele vai ser força de atração. E você vai receber a resposta. Se for coisa do bem, resposta dos anjos. Se for coisa do mal, resposta dos seres que estão em purgação nas zonas das trevas. É isso que você vai atrair para a tua vida. Então controle a origem dos teus pensamentos, mais do que os pensamentos, antes são os seus desejos, os seus propósitos, a sua inspiração. Ainda diz mais, todo propósito é oração. Se todo propósito é oração, é emissão. Logo está sempre com a boca aberta. Nós estamos sempre com a boca aberta. Para onde que nós estamos sintonizados?
Para as trevas ou para os céus? Nós estamos sempre recebendo influências. Influencia os espíritos da nossa vida. Sim, muito mais do que podemos imaginar. Que influências que nós estamos recebendo? O que nós estamos buscando? O que nós estamos emitindo? O que a gente emitir é o que a gente vai atrair. Jesus, então, diz o seguinte: orar sempre, nunca deixei de orar. Quer dizer, estaria sempre emitindo. Mas o Emmanuel vai explicar essa passagem de Jesus no sentido positivo. Ele então vai dizer: o ensinamento do Mestre, do Cristo, guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é a função de todos. Nós não paramos de desejar, de ter propósitos, aspirações, anseios. Isso é a função de todos. Enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Aí é coisa rara. Agora, ter um propósito, ou melhor, uma oração proveitosa é que é coisa rara. Pensar no bem é que é raro. Emitir para o bem é que é raro. Então, o desejo é comum de todo, é função de todo mundo. Agora, ter um desejo voltado para o bem, e como Jesus estava se referindo a Deus, porque a parábola vai indo, ele fala, repare que Deus rapidamente vai atender o seu escolhido. Então é porque a pessoa emitiu algo para a zona divina, para a vibração divina, né? Logo, a resposta vindo de Deus é porque a pessoa estava em atitude positiva, que o Emmanuel chama de oração com proveito. Você vai aproveitar, olha aqui, oração com proveito. Você vai se beneficiar, você vai aproveitar, você vai ganhar. Vem proveito, leva provento, você vai receber. Agora, ele explica, o nosso Emmanuel, que depende da semente. Tem semente, a oração e o atendimento, né? É semelhante à semente, na germinação, no florescimento, na frutificação. Cada semente tem um tempo, ou melhor, tem um ritmo. É um ritmo. E nem sempre quando você pensa, eu pedi e não recebi, está em processo ainda de germinação, de floração, de frutificação, há todo um caminho. Até mesmo porque não adianta pedir uma comida sólida se você só tem condição de tomar uma bebida líquida. É um bom propósito você no hospital, né, querer comer um bife. Mas o médico diz, nananina não, só vai tomar canja. Agora é canja. Recuperando-se, você vai comer o bife. Então, não que seja errado pedir o bife. É bom pedir o bife, é lógico pedir o bife, é gostoso pedir o bife. Mas você não pode naquele momento. Então, também você pode fazer uma oração quando é o propósito. Então, Jesus, que não é o correto. Por isso que a resposta não vem, ou ela não vem de imediato, como a gente deseja. Então, o saber pedir vai fazer com que a gente se transforme em Shiva, por evolução, aprendendo as coisas de Shiva, e a mensagem de Shiva nós encontramos cheia na Bhagavad Gita, né, que é a canção do Senhor na Índia, e aí no Evangelho, no Alcorão, no Antigo Testamento de Moisés, né, para onde você for, nas boas religiões, você vai encontrar excelentes respostas. E o que uma religião te faz? Ela te faz se transformar em Shiva. Ela te faz se identificar com Alá. Ela te faz se unir a seguir os ensinamentos de Jeová. Ela te faz seguir o ensinamento de Jesus. Se transformar em Shiva. Entrar em perfeito equilíbrio divino. Abrir a boca para ser planificado das coisas divinas. Aí, quando você se transforma em Shiva e passa a ser homem de oração, como Francisco, em que ele todo é oração, logo, a boca de Shiva aberta, sintonizado com o alto, ele toma um banho de luz do alto, ele é todo repleto do alto, ele pode dizer como Jesus, eu e o Pai somos um,
é um processo de unidade. Se eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, é o estado pleno de Shiva, significa que as respostas chegam abundantes. E o que fazer? Como agir lá no meu propósito? Que caminho tomar? Como solucionar o problema do lar e do divórcio, o problema das crianças, o problema sexual, o problema do reino de Deus e o futuro? E os problemas, tudo chega, porque tudo que você ouviu do Pai, tudo é ensinamento do Pai, você é um com Ele, você está em sintonia com Ele. Você se transforma. Fazendo isso, orar sempre, nunca deixar de orar, começar constantemente os exercícios, primeiro pelas preces, pela meditação, até você se transformar plenamente em oração e fazer, como diz lá os biógrafos de São Francisco, ele era todo oração. Esse é o estado da transformação espiritual. Por isso que vem a frase final da parábola, que parece muito esquisita. Jesus fala: assim como o mau juiz, não deixe de orar, porque como o mau juiz vai atender aquela mulher porque ela estava sendo inoportuna para se livrar logo dela. Deus, que nos ama, é lógico que vai atender rapidamente os seus escolhidos. E aí vem uma frase que parece assim, alguns teólogos até costumam dizer que isso é uma interpolação, quer dizer, alguém colocou isso aqui no texto que parece que não bate. Em verdade vos digo que rapidamente ele fará justiça. Aí vem a tal frase: supondes, porém, que quando o Filho do Homem vier, achará na terra fé? Parece que não tem cabeça, né? Parece que o texto está dividido em 4 partes. Primeiro, orar sempre, nunca deixar de orar, o objetivo da parábola. A segunda parte, o encontro insistente da viúva com o juiz resolve atender imediatamente para se livrar dela, depois de refletir, para se livrar dela. Vem a terceira parte, Deus, diferente do mau juiz, ama os seus escolhidos e vai te atender rapidamente. E vem uma quarta parte, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Parece assim que... Mas o Stênio, quando estava fazendo hoje a nossa meditação, antes da palestra, né? Em certa altura ele falou que fé é fidelidade, que fé é sintonia. E aqui no caso, nós temos o seguinte, quando o Evangelho fala nisso, ele está falando da nossa própria evolução. Quando o Filho do Homem vier, será que vai achar fé suficiente na terra? E aí as pessoas interpretam: quando esse Filho do Homem vier, o Filho do Homem é o Cristo, está falando da segunda vinda do Cristo. Então ele está falando da segunda vinda dele. E aí, será que lá na segunda vinda dele ele achará fé na terra? O que isso tem a ver com o texto? Orar sempre, né? Mas a gente já vinha estudando aqui, principalmente quando nós estudamos o caso em que Jesus saiu da Galileia, passou pelo meio da Samaria para chegar à Judéia, e nesse processo fez um trabalho de caridade para com os leprosos. E nós dizíamos que esse é o caminho da evolução. Nós temos que, através da meditação, da oração, passar por um estado de vigilância, fazer a caridade, viver em sociedade com o outro, com o próximo, né? Fazer a caridade. E aí você vai chegar em Jerusalém, na cidade da paz. E aí nós interpretávamos que essa Jerusalém, cidade da paz, pode ser Jerusalém, a cidade da paz, a cidade, pode ser interpretado como o céu, pode ser interpretado como nirvana, como estado de felicidade, etc. E dizíamos também que é o estado de Filho do Homem. Logo, Jesus está falando agora aqui da vida do Filho do Homem em nós mesmos. Porque, e nós já comentamos com vocês, se Filho do Homem quer dizer o plenamente homem, o 100% homem, o totalmente humano, e na expressão popular de que fulano é tão humano quando ele pratica o bem, quer dizer, se ele é tão humano, é o filho do homem, né? O fruto da humanidade é quando ele pratica o bem. Quando ele está nesse estado de praticar o bem, é que ele
é humana. Logo ele se transforma em filho do homem, em ser humano, 100% humano. E agora, quando ele é 100% humano, ele é Shiva encarnado, na mitologia indiana. Ele é o ser que chegou à perfeição, que está com a boca de Shiva. Primeiro, Shiva está em harmonia, ele fica sempre dançando, ele tem muitos braços, porque todo ele é um corpo com os 108 nomes de Deus. Diz a lenda que na Índia tem 108 nomes para Deus. Em outras palavras, se ele está fazendo o movimento dos 108 nomes de Deus, significa que ele está todo cheio de Deus, que o seu movimento é para Deus, tudo é para Deus. Logo está em perfeita harmonia divina. Quando ele está em perfeita harmonia divina, a boca de Shiva, ou melhor, o Chakranata, está totalmente aberto para Deus, para ser plenificado de Deus. Essa é a condição de filho do homem. É aí que nós temos a plena humanidade. O sujeito é humano, plenamente humano, 0% animal, 100% do bem, logo 100% amor. Deus é amor. Se Deus é amor, ele é 100% amor, ele se iguala a Deus, sois deuses. Chegou esta plena humanidade. E aí a frase de Jesus: quando o Filho do Homem vier se manifestar, encontrará fé, sintonia, ele será a própria sintonia. Ou melhor, encontrará oração. Sintonia é oração. Nós falávamos aqui, abrir a boca para sintonizar com as forças cósmicas. E aí você vai abrir a boca para sintonizar com quem? Com as trevas ou com os céus? Diz o Emmanuel. Qual o teu propósito, o teu desejo, o seu anseio? Se você ainda tem desejo de se manifestar, ou melhor, de botar a sua boca para sintonizar ou se alimentar das coisas negativas, esse é o seu estado. Mas se a sua boca está projetada para o alto e você está todo cercado de Deus, já é um filho do homem, só pratica o bem, é totalmente humano, 100% humano, né? É um Cristo, é um Shiva na linguagem indiana. A oração proveitosa, a fé, a sintonia plenamente, 100% de sintonia. Aqui é o 100% de fé, ou melhor, é o 100% de sintonia, é o 100% de solucionar todas as situações e ouvir 100% de Deus, e tudo que ouvir de Deus, derramar em benefício dos homens, como disse Jesus, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. É o Filho do Homem que distribui para a humanidade. Chegou a esse estado de perfeição. Então a sintonia está presente perfeitamente. Jesus então vai dizer, se você orar sempre, nunca deixar de orar, você vai acabar como Francisco, se transformando, se transubstancializando na própria oração, logo num estado de permanência de contato com o alto. E quem está em estado de permanência, contato com o alto, está em sintonia total com o alto, se transforma num ser divino, ou num ser perfeito, num espírito puro, num filho do homem, num Shiva. Muita paz.